Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente está trabalhando com uma abertura que eu fiz questão que ficasse marcada. Abertura em cima do teu nome, ou do nome que você queira colocar para abrir. Também ainda uma abertura da velha guarda, do livro do Tarô Individuação da Irene Gade, mas uma abertura que eu não me lembro de ver em nenhum outro canto. E eu achei ela, no mínimo, fantástica. Como ela tem a cara de ser algo para lá de revelador, transcendente, né, do tipo, fica bem intimista quando você coloca o nome de alguém, definitivamente eu fiquei pensando em não colocar meu nome. E resolvi colocar no nome da minha mãe, o nome de alguém que já não está mais fisicamente no planeta. Já tem um tempo bom, que já está na nuvenzinha cor-de-rosa, como ela brincava, e porque também esse é um assunto que algumas vezes, não muitas, ao longo da minha história com o tarô, alguém me pediu para olhar alguém que já tinha ido, alguém que faleceu de alguma forma, não importa se pai, mãe, irmão, irmã, parceiro, parceira, não importando. Sempre há uma pergunta de quem fica. E claro que sempre há de ser respondido de acordo com a crença de cada um. Quando eu vi a abertura da Irene sobre o nome, primeiro eu queria me preservar um pouquinho, do tipo assim, acho que eu não quero abrir tudo assim. E dois, porque me veio imediatamente na hora, eu falo que eu vivo de equivalências complexas no meu cérebro, e aí imediatamente me veio essa questão sobre gostaria de saber, né, de fulano ou fulana que já não está mais entre nós. E eu gostaria de saber da minha mãe, que não está mais aqui comigo. De toda forma, normalmente, quando você tem uma abertura voltada para isso, do tipo kármica ou espiritualista, você precisa acreditar que exista múltiplas vidas ou outras dimensões. Isso já pode tornar as coisas um pouco difíceis, porque talvez o teu querente acredite, mas você não exatamente, ainda brigue um pouco com essa ideia. Mais do que isso, eu me lembrei, na verdade, do Fernando, agora esqueci o sobrenome, um astrólogo, um cara que eu super respeito, acho assim, o canal dele, o trabalho dele muito legal. E ele coloca, junto com vários outros astrólogos de velha guarda também, né, de pessoas que estão há bastante tempo na estrada, não é que eu também não esteja há bastante tempo, né, mas nunca escrevi ou pesquisei mais que não fosse nos últimos anos agora. E existe uma coincidência, porque ele levantou a lebre e eu fui atrás de olhar. Existe uma coincidência muito aterradora ou muito assustadora, sobretudo em mapas de pessoas famosas, como a gente teve essa semana, né? Um ator famoso seguindo lá para as nuvenzinhas. Então, em muitos desses mapas, continuam havendo, né? O mapa continua fotografado, que é a fotografia do céu de quando você chega, e você continua com o mapa dessa pessoa famosa, e aí, de forma muito espetacular, que a gente pode chamar isso de coincidência, e eu de verdade aí de coincidência já não creio mais, eu acho que tem mais nesse pacote. É, vamos supor, usando um exemplo assim bem simplório até, né? No mapa do Elvis, todas as vezes em que houve uma alusão a ele, ou um filme sobre ele, um livro sobre ele, ou algum evento pós-morte, não é que tinha um trânsito interessante lá no mapinha dele? Então aí entra a história da energia, né? Essa energia é cessante ou essa energia é incessante? De toda forma, eu resolvi, né, agarrei aqui nas minhas caraminholas e aí vou compartilhar com o povo essa questão interessante. E resolvi fazer então essa abertura, porque da mesma forma que o campo guarda informações do aqui e agora, ele guarda informações do antes, ele guarda informações de quem cá já esteve, né? E assim, e é assim que eu vou fazer a abertura. Eu vou fazer uma abertura em cima do nome da minha mãe,
olhando o passado, presente e futuro, como a abertura manda, mas com a certeza de que ela está já no andar de cima. Ah, profanação, pecado. Então, não acredito nada disso. Eu acredito no experienciar e no experimentar, sem nenhum tipo de julgo de valor, se é que dará certo, não dará certo, não é? Mas podendo olhar para isso. Então, eu acho que olhar para alguma coisa não faz dessa coisa absolutamente nada. Eu acho que é o olhar bem do pesquisador, né? Vamos ver que bicho que dá? E eu sempre gostei de trazer essas questões das minhas caraminholas para os meus alunos, né, para amigos, enfim. Então, nós vamos ver uma abertura para lá diferente, não é? No dia de hoje. Ainda uma abertura com muito mais proposta de você olhar o ser, né? O ser enquanto energia, o ser enquanto individuação, o ser enquanto essa energia que ainda permeia ou não permeia. E aí eu lembrei de um livro que eu recomendo para todo mundo de ler, que ele não teve o mesmo brilho do que o seu primeiro livro, e é uma quadrilogia, que é a 12ª Profecia. Fica a dica. Livraço. Livraço, inclusive, com relação a esse lugar de encontro com os ancestrais. Vale a pena. Bom, para você que está chegando e gosta da prosa e do canal, vem mais do que isso fazer parte se inscrevendo no canal. Para você que está chegando e para você que já vem caminhando comigo, além daquele lugar aqui cativo, lembra do joinha, lembra de compartilhar esse vídeo e de também fazer parte do canal para ir aumentando o projeto, criando, né, um papel importante para eu levar o canal adiante. E para você que está chegando agora, que já está, né, que já vem vindo, a gente também tem um canal aberto lá no 365 do WhatsApp, onde a gente está, assim, é um grupo no WhatsApp, o link está aqui embaixo, ou no alto do meu canal aqui no YouTube, corre lá, vai se inscrever, porque lá dentro a gente tem uma turma de tarotistas, taromantes, tarólogos, enfim, amantes do tarô. Além disso, está aberta de novo a rodada das leituras sorteadas aqui para o 365. Então, você entra, responde algumas coisinhas e você entra para a turma que vai ter, a partir de outubro, as aberturas serão então sorteadas. Mantendo sigilo, ninguém vai saber, só você e eu que vamos saber que é a abertura para você. Combinado? Então, corre lá, né, que a gente se vê depois do outro lado. Então, a abertura de hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô, que é a abertura de 262. Olha lá, gente, essa semana eu fecho 265, vão faltar 100, olha lá, vão faltar só 100 para eu fechar, olha que beleza. Sobre o meu nome. E aí, claro, uma abertura onde o seu nome é mais do que uma palavra. É um mapa simbólico da sua existência. Cada letra carrega um eco de forças ancestrais, escolhas pessoais e destinos possíveis. Nesta abertura especial, utilizamos o seu nome como chave para acessar camadas profundas da sua história de vida. O que lhe foi concedido no nascimento, como você influencia, é influenciado no presente para onde tende a caminhar no futuro. Aqui o tarô se adapta à sua identidade única, revelando não apenas para onde você vai, mas quem você é e a que veio. E eu já costumo fazer, de vez em quando, algumas leituras numerológicas de nome, mas nunca tinha visto algo realmente assim colocado, e aí está para nós e para todos nós podemos fazer. Então, em nome de Ivone Vera Clara Estegum, nome de solteira da minha mãe, que na verdade foi o nome da vida, não é? Porque ela não anexou o nome do meu pai, está tudo certo. Então, o que, que a autora diz? A estrutura da abertura é a seguinte: as cartas são dispostas em linhas, cada uma correspondente a um dos nomes do consulente e a uma letra. Se houver dois prenomes, o primeiro será repetido no lugar do nome do meio, garantindo sempre 3 linhas. E aí eu trouxe o da minha mãe como exemplo bastante único e difícil, porque todos os irmãos da minha mãe, incluso ela, tiveram 3 pré-nomes. Então, era Ivone, o primeiro prenome, Vera, segundo prenome, Clara, o terceiro prenome. Meu avô escolheu
3 prenomes para todos os seus 11 filhos. E todos eles tiveram, então, no final, o sobrenome Stegum. Então, na linha superior, a gente coloca o primeiro prenome, ou então, como aqui, os 2 primeiros prenomes, e vai significar a linha do passado. Na linha do meio, o nome intermediário, que se você tiver como nome de família, né, o nome da mãe, depois é o nome do pai, tá ótimo. Você simplesmente vai colocar o nome intermediário, não precisa ser o prenome. Aqui no caso da minha mãe, ela não, nenhum deles recebeu o nome da Conceição, que seria o nome da minha avó, ninguém recebeu. Ficou todo mundo só com o nome do meu avô. E na linha inferior, o sobrenome em si, né, o último sobrenome, que a gente pode falar de futuro. Ah, Fernanda, mas e se tiver mais sobrenomes? Vai anexando tudo aqui no futuro, tá? A gente só coloca, na verdade, quase que um nome por linha, dentro do que ela traz no livro. Cada letra do nome recebe uma carta abaixo ou sobre si, como você quiser colocar, formando a fileira. As cartas centrais, um ou dois, dependendo do número de letras, então você vai dividir, né? Por exemplo, lá em cima deu duas para serem centrais. Aqui embaixo só deu uma para virar central. E embaixo, de novo, tem duas, que são as cartas centrais e cartas chaves de cada linha, que concentram a energia da linha, a energia do passado, a energia do presente, a energia do futuro. Antes da abertura, busca-se a carta da idade do consulente. Essa também eu achei uma pegada linda dentro do livro, que você pergunta para a pessoa, que idade você tem? 59, 58, 60, 40, 30, 32. Minha mãe estaria esse ano, não é? Fazendo 89 anos. Então, a gente vai dar uma olhada nisso juntos. Eu vou levantar qual a carta que vai representar a idade dela hoje, lá na nuvenzinha. E, e essa é a carta que mostra a força mais ativa, aquilo que mais representa o momento da pessoa. Então, vamos trabalhar juntos? A gente vai anotando de bordo. Essa é uma leitura que tem um monte de fases, então há que ir pegando toda a estrutura. Na linha 1, então, a gente vai ter o passado e o primeiro nome, ou prenome, a carta-chave, meio da fileira, o que foi concedido no nascimento, os dons, a bagagem ancestral. As cartas todas à esquerda são as influências antigas, heranças, memórias inconscientes, e as cartas à direita, experiências mais recentes que ainda reverberam no presente. Então, ali no próprio lugar, eu coloquei passado distante, passado recente e a travessia atual. Perguntas para cada posição. Se você precisar das perguntas, as perguntas te ajudam. Na esquerda, que raízes e influências moldaram meus primeiros passos? No centro, qual foi o dom ou a herança espiritual que eu recebi ao nascer? E à direita, que experiências passadas ainda dialogam com a minha vida hoje? Anota aí, que é para isso que você vai estar colocando as cartas. Na linha 2, então aquilo tudo para a linha 1, agora a linha 2. Na linha 2, a gente tem o presente. Então, o nome do meio, ou a repetição do primeiro, ou ainda, como no exemplo que eu estou trazendo, um nome a mais, o segundo nome, prenome, né, o terceiro prenome. Então, eu posso estar colocando para cá como sendo a carta do meio, né? No meio da fileira, eu vou ter a postura atual diante da vida, as cartas à esquerda, como é que você influencia os outros, as cartas à direita, como é que os outros te influenciam. Perguntas para cada posição. Na esquerda, que impacto tem hoje sobre as pessoas e o ambiente ao meu redor? Ao centro, qual é a energia que define meu momento atual? À direita, de que maneira estou sendo moldado pelas relações e influências externas? Aí a gente vai para a linha 3, a última, onde está o Stegum. Na linha 3, a gente tem o futuro, sobrenome ou sobrenomes. Carta-chave no meio da fileira, o destino, informação, a síntese do caminho. Cartas à esquerda, objetivos, desejos e projeções. Cartas à direita, progressões de futuro, resultados em potencial. Perguntas para cada posição. À esquerda, quais metas ou sonhos se destacam no meu horizonte? Ao centro, qual é a força central que guiará meu caminho futuro? À direita, quais os resultados eu posso esperar se seguir esse fluxo? Quero ver a gente jogar isso
Estou na maior curiosidade, assim, coceira, deixei para fazer só aqui. Nem testei antes. Inclusive, em várias das aberturas, eu não testei antes. Aí eu fiquei naquele lugar assim, eu queria um baralho diferente também, sei lá, né, para olhar essa coisa mais transcendente, mais energética, mais mágica. E como eu não trouxe ainda nenhum dos baralhos das bruxas, né, porque os meus são meio importadinhos, seja China Way ou não, né, vieram em outro tempo. Então, esse é um que é meio pequeno, ele tem o mesmo tamanho do Greer, do Robertson, é um carinha que cabe aqui na mesa para a gente fazer todo esse levantamento, que vai um bocado de carta, né, não? São 3 linhas, mas com bastante carta. É, e aí, nós vamos trabalhar só com arcanos maiores e depois menores? Podemos fazer um método europeu? Vamos ver se dá certo. A minha intuição diz que sim, que eu deveria usar o método europeu aqui, para eu poder não ficar nem um pouquinho em dúvida de qual é o caminho. Então, assim, aquela história que a Irene mesmo fala, vamos embaralhar bem direitinho, né? Vamos fazer o corte, e aí a gente embaralha, faz o corte, traz para cá, e eu posso estar fazendo como a Irene, né? Eu vou trazer daqui de cima o que eu preciso. Bom, vamos lembrar que no caso da abertura, né, da minha mãe, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na primeira linha, 5 na segunda linha, 15, e 6 na última linha, que vai dar 21. Eu vou usar todos os maiores, certo? Eu vou poder estar tendo uma ideia do que está acontecendo. Ou misturo tudo e uso todo mundo misturado. Mas eu vou preferir fazer realmente essa história daqui. E vou fazer bem bonito assim, ó. Vamos lá? Como a gente faz em alguns jogos. Eu embaralhei, e aí eu vou trabalhar com as duas para cá, duas para lá, não é? Ó, vamos ter que abrir espaço aqui, vai ficar coladinho, mas é o que teremos, né? Porque vai aqui em cima, vai bastante. Então, fechei, né? Ó, né? Aí eu vou ter que achar mais duas conversas aqui, ó. De qualquer forma, o importante é a gente não perder de vista as centrais, que são essas duas aqui, não é? Tenho mais essas duas. Vamos ver se vai caber todo mundo. Claro que não, né, Fernanda? Vai ficar uma encostada na borda. Então, a gente puxa até um pouco mais para cá. Vamos ver, vamos ver. Vou puxar mais um pouquinho, que é para caber aqui. Vamos caber. Pronto. Aí depois eu canto cada um. Então, no passado, e a primeira linha, agora na segunda linha já fica mais fácil, não é? A segunda linha não tem tanta carta, então a gente consegue centralizar aqui bem bacana, né? 2 para cá, 2 para lá e a central. Então, aqui é o centro. E aqui embaixo, para falar do grande finale, também vou ter duas e vou ter duas. Uma vai ficar do lado de fora, são 22 arcanos, são só 21, né, nesse nome. Essa uma aqui ficou do lado de fora. Posso até colocá-la para cá, depois eu vejo o que que era ela, quem ficou de fora. Beleza? Eu posso estar procurando olhar da mesma forma, né? Posso até embaralhar também da mesma forma. Posso, não sei se eu mexi um pouco neles, não sei se foi o suficiente, mas posso estar encontrando um lugar com os menores também, né? Eu posso estar puxando para ver o que mais, ou posso estar puxando depois. Como eu já acho ela grandona, vamos só assim, vamos ver o que acontece. Então, no passado, olha que bonito, a gente tem o arcano da Lua, falando de um passado distante dela, não é? Todo muito no mundo dos sonhos, no mundo da espiritualidade, de muito psiquismo, de muito trabalho psíquico e a estrela. Então, assim, num passado distante, alguém que veio com grandes habilidades psíquicas e com uma grande estrela pessoal
né, e que fez disso o caminho, boa parte do caminho da sua vida. Isso se iluminou e se mostrou ao longo do caminho. Gente, tive que parar para espirrar. Aí, o que que a gente tem também nesse passado distante dela? Muitos eventos difíceis, como a torre, muitas mudanças, muitas crises, muitas transformações, não é? E esse baralho dá o nome do lado da sombra, the shadow side, para o arcano do diabo, né? E muitos enfrentamentos difíceis. Então, o passado distante dela trouxe muitas questões difíceis, muitas mudanças, muitas crises, um destino difícil, né? Com vários momentos sombrios, e que ela teve que dar conta. Na travessia, se a gente pensar que ela ainda está na travessia, né? Porque ela está na travessia da outra vida, a gente tem uma carta bacana para falar da atualidade, a temperança, junto com a carta da morte. Então, sim, ela fez a travessia, ela está no outro estágio, ainda está no estágio da morte, então talvez não tenha retornado ainda, mas em temperança, em tranquilidade, né, equilibrada, num movimento de equilíbrio para com essa situação. A gente tem, na sequência, nesse passado recente, que eu poderia dizer pós-morte imediato, a gente tem a imperatriz e a sacerdotisa. Então, aonde ela conseguiu se reintegrar com o seu feminino e com a sua sabedoria, com a sua magia, com as suas percepções, assim como ela encontrou do lado de lá o apoio das grandes mulheres da família, ou de todas as sábias, não é? Então ela pôde fazer de novo um retorno à deusa ou aquilo que a gente possa chamar de divindades do feminino, no sentido de se reintegrar à sua beleza, à sua sabedoria, à sua informação. Para mim, a sacerdotisa fala muito de memória mundo, então de ter de novo toda a sua memória retornada, aclarada, entendida, e também, com isso, pôde encarar de forma com sabedoria, ou talvez com mais leveza, com uma certa integração de percepções, o estado de paralisação, o estado de ficar presa, né, dentro do mundo interdimensional, ou ficar presa no limbo, ou ficar presa em situações ainda ligadas a ajustes e justiça. Talvez tenha havido aí as suas dificuldades de encarar tudo isso e de fazer o balancete da sua existência. Então, nesse primeiro andar, e que bom que eu não pus arcanos menores, eu acho que poderiam me confundir nesse momento sobre este assunto, certo? Então, assim, com isso, quais as metas e os sonhos? Não, estou na última aqui, peraí, deixa eu voltar aqui no meu livrinho. Então, assim, que raízes e influências moldaram os seus primeiros passos, a gente falou, que é o dom e herança espiritual que ela recebeu ao nascer, a grande capacidade de mediadora, equilibradora, diplomata, né, e organizadora das coisas, e uma herança espiritual muito ligada ao trafegar pelas vidas ou pelas existências, sair de lugares obscuros, fazer fênix e entrar em outros, né, de grandes transformações. Muito bem. O que é o à direita? As experiências passadas que ainda estão dialogando na vida dela. Talvez essas duas mulheres, eu mais velha, minha irmã, talvez as duas filhas, né, as ligações importantes também com amigas e pessoas importantes. Então, isso também pode ser algo que dentro do universo dela ainda esteja conversando, apesar das limitações, apesar de tudo aquilo que já se foi, que já se selou, que já se cumpriu. A gente vai para a linha 2, então, e a gente tem na carta-chave, não é? Da linha 2, a gente tem a carta central, a carta-chave é o Sol. Então, olha que lindeza, que energia que está definindo esse momento dela, de luz, claridade, verdade, está tudo aberto, agora está tudo claro, está tudo entendido, né? Maravilha. A influência que ela tem ou tinha sobre as pessoas,
era de acordo com a sorte e a oportunidade, e também de um jeito muito dela, capacidade de influência é muito dela, com a luminosidade dela, com atitudes muito do eremita. Então, a gente tem a roda e o eremita para falar desse lado do impacto que tenha hoje sobre as pessoas e o ambiente. Depende de oportunidades e é um pouco solitário ou pontual. Qual é a energia que está definindo esse momento? A da luz, a da clareza, ou daquilo que se mostra na claridade. Na direita, de que maneira ela está sendo moldada pelas relações, então, como é que o lado de fora está influenciando a ela? Temos o mago e o louco. Então, nós temos muitas informações, ferramentas e habilidades, né, que estão sendo desenvolvidas ou trabalhadas de um jeito muito livre, muito solto, com toda uma amplitude de visão de mundo, né? E aí eu me lembrei de novo de um livro que nós duas lemos muitas vezes, que se chama A Viagem de uma Alma, e que conta belíssimamente esses vários passos que a alma pode vir a ter, né, ao desencarnar e pelo tempo que ela precisar. Aí a gente vai para a linha 3, né? Qual é o futuro? Então, o que, que a gente tem adiante? Quais são as oportunidades adiante? A carta da força e o carro tem oportunidades de novas energias, até corpóreas, e de nova viagem, algum tipo de viagem encarnatória possível. Temos também qual é a força central que vai guiá-la no futuro? Os enamorados, o amor, as pessoas que ela amou, aquilo que ela ama, ou que sempre amará, e o Papa ou sumo sacerdote. E o que também for meio que conversado, escolhido com sabedoria, né, por aquilo que é o guia dela, o eu superior dela, a compreensão maior, né, da existência. Isso também, então, vai se cumprir um laço de amor e um laço espiritual ou de convicção, né, ou de entendimento, e ela vai estar sendo influenciada aqui por magos e pessoas com muitas informações, aqui por espíritos jovens. Então, na carta central, que é esse futuro próximo, né, ela está se preparando, ainda aprendendo, ainda se valendo da compreensão sobre os amores, sobre o amor, sobre a vida, de como, né, caminhar em direção a um novo amor, a um novo aprendizado, a uma nova existência. E quais os resultados que a gente pode esperar? O arcano do mundo, que isso está bastante livre, né? Ela ainda está cumprindo compreensões dela mesma nesse futuro que virá, mas ela estará livre para cumprir o karma, que é todo dela, né? Porque o arcano 20 do julgamento, nesse baralho, vira o karma, como na carta do Osho também, enfim, como outros baralhos que escolheram para o arcano do julgamento o entendimento de que é uma nova temporada do karma para ela. Ela está se preparando, não é? Mas o mundo diz ainda há um tempo para se cumprir e vai ser de acordo com a necessidade do karma, a necessidade kármica, né, que ela tiver, o que vai ser o caminho. Vejam, a gente pode levar uma leitura dessa com muita tranquilidade, se a gente tem algumas convicções, leituras, alguns entendimentos sobre o que a consciência livre do corpo pode vir a ser ou pode vir a trafegar. E aí a gente pode também acalmar quem está aqui, se está preocupado. Nesse momento, eu diria, olha, sem preocupações, estamos num momento lá de muita luz, né? Muita instrução, muitas aulas, muito aprendizado e de encontro também com aquilo que ama ou amava, né? Então, espero até que tenha encontrado o meu papai. O imperador ficou fora. Olha que interessante, né? Que eu poderia até fazer uma alusão a meu pai ou meu avô, algo assim, ele ficou fora. Ele não entrou nessa conversa. E se não entrou, eu vou respeitar, tá? Não entrou porque não tinha para entrar. Então, ela está muito mais fazendo jus às aulas e às compreensões, está muito ligada aos femininos, né, com grande força, tentando aprender coisas novas.
bem bacana. Gostei do baralho para fazer essa caminhada, que eu acho que o baralho também tem que instigar a gente a olhar, tem nome diferente, tem desenho diferente, não trazer toda a certeza, que aí a gente presta mais atenção. Isso sou eu, claro. Talvez você diga que não gostei, mas tudo bem. E é isso, e com isso a gente terminou essa abertura do nome. Claro, você vai poder fazer a abertura, perdão, você vai poder fazer a abertura do nome da forma que você achar que é melhor. Você pode fazer do seu nome, né? Então você pode estar usando. Se o seu nome é muito comprido e não vai dar entre 22 maiores, mistura tudo, vamos na coragem e vamos fazer com 78. E vamos olhar todos os detalhes. Eu achei que o dela cabia, estava afim de olhar pelo portal espiritual mesmo, dos arcanos maiores, ainda mais que é uma pergunta de alguém que não está mais aqui. Eu queria informações mais do andar de cima. Deixa eu trazer para cá, que eu estou vendo que ficou a minha justiça aqui meio de borda, né? Para a gente poder fazer, então, um printing da tela, ou né, vocês copiarem. Lembrem de fazer a abertura sobre nomes de pessoas vivas. Então, assim, a proposta dessa abertura é de ser muito legal quando eu quero saber de alguém e eu não tenho a pessoa, então faz em cima do nome, não é? Olha, eu achei muito legal ter uma abertura para o nome, achei show de bola. Certo, gente boa? Então, lembrando, não vai embora não, fica aí. É, fica aí porque tem nova jogada amanhã. Amanhã tem nova jogada. Além de ter nova jogada, amanhã tem uma outra jogada espetacular no fim do livro dessa senhora, que é o Yantra Ione. E aí eu convido você a me dizer se você conhecia, porque eu tive que ir atrás. Então, de novo, eu falo que eu adoro quando eu tenho que aprender alguma coisa que eu pulei, que eu ou não prestei atenção, achei que era complicado, sei lá o que eu fiz, mas eu deixei o Yantra Ione para fora e ele é tão conhecido, tão usado, tão importante hoje na nossa conversa. Então, amanhã a gente vai ver o Yantra e Ione todos juntos. Um jogo também bem bonito, sensível, super bacana. Valeu? Então é isso, gente. Agora não cabe outra coisa que não seja um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. E a gente se vê amanhã no Yantra e Ione. Vamos lá.